Viana do Castelo é uma cidade que fica na parte norte de Portugal. Ela faz parte de uma região chamada Alto Minho. Atualmente, ela tem mais ou menos 26 mil habitantes. Portugal, assim como outros países da Europa, exploram suas riquezas, seu folclore, sua história, suas tradições, como, por exemplo, os vinhos verdes de Viana do Castelo, que são deliciosos. E tem também a famosa torta de Viana, que é uma espécie de rocambole de pão de ló recheado com um delicioso creme de ovos. Também são muito conhecidas as romarias que homenageiam a Senhora da Agonia. Tem também o desfile da mordomia, que é um momento em que diferentes trajes dos diferentes bairros de Viana do Castelo, que eles chamam de freguesia, se encontram e se mostram todos juntos para a cidade e principalmente para os turistas que vêm visitar o local. E lá em Viana do Castelo, uma das coisas mais tradicionais é o bordado de Viana do Castelo. É sobre esse bordado tradicional de Viana do Castelo que a gente vai conversar hoje. E uma das primeiras curiosidades que surgem quando a gente fala sobre esse local e quando a gente cita esse bordado é acerca do nome. Por que chamar Viana do Castelo? Então, existem alguns registros históricos que afirmam que esse nome foi dado porque uma das primeiras pessoas lá atrás, na época da fundação desse lugar, tinha o sobrenome Viana. Mas existem as lendas, né? E as lendas é que passam assim de geração em geração, e a história nem sempre todo mundo lê. Então eu vou contar para vocês uma das lendas de por que Viana do Castelo tem esse nome. Então, segundo reza a lenda, tinha um castelo na beira do rio, feito de pedras, lindamente construído, que chamava a atenção de todo mundo que passava na rua. E todos paravam para apreciar aquela construção. E isso acabou se tornando um hábito naquelas paragens, né? E aí, conforme eles paravam, conforme eles observavam o castelo e comentavam sobre a sua imponência, a sua magnitude, eles começaram a perceber que, de vez em quando, aparecia uma moça linda na janela. Ela era bem diferente. Normalmente, naquela época, as moças eram morenas. E essa não, ela era loira, tinha olhos claros, que até hoje eu não sei como é que dava para ver lá de baixo. Mas é linda, né? Enfim, ela tinha cabelos compridos e ela fazia tranças de vez em quando, né? E aí tornou-se um hábito de quem parava para olhar aquele castelo, que ficava na beira do rio, de olhar já procurando na janela se a Ana aparecia, porque ela era princesa e se chamava Ana. E aí isso acabou virando notícia entre eles, né? Foi passando de boca em boca, tal. E mais gente vinha para ver a Ana do Castelo. E veio, inclusive, um rapaz que era do outro lado do rio. E desde a primeira vez que ele viu a Ana na janela, ele se apaixonou por ela, porque ele achava que ela era linda e ele gostou do jeito dela, porque ela era tímida, ela se escondia dessas pessoas quando elas ficavam olhando, porque ela tinha vergonha. E aí esse rapaz acabou se apaixonando por ela e tentava vê-la todas as vezes que ele ia para esse outro lado do rio e levantava os olhos para ver o castelo, né? Enfim, ele fez isso diversas vezes, mas não eram todas as vezes que ele conseguia ver a princesa Ana. Mas quando ele voltava
para o lugar dele, feliz da vida, as pessoas perguntavam: ei, o que foi que você está feliz? Ele falava assim: eu vi Ana do Castelo. E falava várias vezes, né? E todas as vezes que ele conseguia ver a princesa, ele voltava feliz, alegre, contente, saltitante para o outro lado do rio. E sempre a mesma coisa: eu vi Ana do Castelo. E isso acabou ficando, né? Acabou virando uma história. E toda essa comunidade dali do outro lado do castelo, do rio, quando tinha que se referir ao castelo, a outra margem, falava: é ali no Viana do Castelo, porque eles já sabiam da história daquele rapaz, já conheciam tudo isso, né? E aí eles começaram a se referir ao castelo como o castelo do Viana do Castelo. Acabou ficando, e segundo reza a lenda, né? A gente não sabe do final da história, a lenda não conta se teve um final feliz desse rapaz com essa princesa, mas essa é uma das origens lendárias do nome de Viana do Castelo. Eu achei bonitinha, por isso que eu contei para vocês. Em março de 1917, em Viana do Castelo, havia uma mulher chamada Geminiana Branco, que era filha de um grande comerciante e que pertencia à elite aristocrática daquela época. Essa senhora portuguesa se casou com 16 anos com um político e com ele teve um casal de filhos. Depois de 3 anos de casamento, ela ficou viúva e só veio casar de novo depois de 12 anos. Coincidentemente, o seu novo marido também se tornou presidente da Câmara, como tinha acontecido com o primeiro marido. E isso é relevante porque ela acaba se tornando a pessoa certa para promover o bordado naquela época e naquele lugar onde ela vivia. A esposa do presidente da República daquela época era sua amiga, e o fato de Dona Geminiana ser influente e bem relacionada ajudou muito quando ela quis concretizar o seu interesse em difundir o trabalho admirável de algumas camponesas bordadeiras locais que faziam trabalhos lindos de bordado. Então, ela decidiu contratar 4 dessas bordadeiras e encomendou para elas que elas bordassem toalhas, babadores, utilitários, né? Com o mesmo bordado que elas faziam nas suas roupas de linho. Naquela época era muito usado o bordado nas roupas de linho. E o que acontece? As peças ficaram tão lindas, tão maravilhosas, que ela decidiu fazer uma exposição. E a primeira exposição chamou tanta atenção que deu origem a outras e todas com enorme sucesso. Como as peças eram vendidas durante as exposições, o grande sucesso fez com que Dona Geminiana Branco chegasse a contratar 20 bordadeiras para darem conta das vendas e das encomendas. Aí, de repente, um fazer feminino passa a ser uma atividade econômica reconhecida e respeitada. E aí o bordado de Viana do Castelo passou a ser conhecido e acabou virando uma indústria de bordado em Portugal, mais uma, porque em outras regiões tinham outras. Eles viam nessa possibilidade regional algo que valorizava o país, valorizava a sua história, valorizava a sua produção artística feminina e trazia divisas do comércio das peças bordadas e do trabalho das bordadeiras. Ou seja, o bordado tornou-se uma atividade econômica e cultural que potencializou as tradições portuguesas. Esse fazer artístico, essa arte típica da cultura portuguesa, se tornou uma possibilidade regional que, além de economicamente promissora, que trazia divisas através do comércio e das peças bordadas, também valorizava o país
sua história, sua produção artística feminina e também difundia o trabalho valoroso das bordadeiras. Então, repetindo, porque isso é muito importante, o bordado de Viana do Castelo tornou-se uma atividade econômica e cultural que potencializou as tradições portuguesas. Através dessa atividade, as mulheres conseguiam, com o seu trabalho, melhores condições de vida. E isso acabou reforçando também o trabalho coletivo entre elas. As camponesas que sabiam bordar passavam a habilidade, as técnicas, os segredinhos, tudo para as outras, todas, e todas bordavam com o mesmo estilo, e tudo isso atravessava o tempo de forma transgeracional, ou seja, era passado das gerações mais velhas para as gerações mais novas. E com isso, o bordado atravessava o tempo e ia se firmando a cada dia como uma tradição cultural. E por mais de 20 anos, as exposições da Dona Geminiana Branco percorreram vários cantos do país. Inclusive, ela também viajou para o exterior, levando o bordado de Viana do Castelo para além das fronteiras de Portugal. E por onde as exposições passavam, elas encantavam. Inclusive, o bordado de Viana de Castelo foi premiado, valorizado e potencializado. Então, Dona Geminiana Branco foi a introdutora, foi a precursora do bordado de Viana do Castelo em Portugal. Naquela mesma época, a irmã dela abriu uma casa de bordado, que é o nome que se dá para lojas que vendem bordados e coisas afins. E então, através dessa loja, através das oficinas que Dona Geminiana Branco oferecia, criou-se a indústria do bordado de Viana do Castelo. Em 1917, quando começou a Primeira Guerra Mundial, muitos homens portugueses foram convocados. E aí eles deixavam as suas famílias economicamente descobertas. Nessa mesma época, a Dona Geminiana Branco fundou, junto com uma outra portuguesa chamada Ana de Castro Osório, a Cruzada das Mulheres Portuguesas. A Ana de Castro Osório era uma feminista que viajava por toda a Portugal, incentivando as mulheres daquela época a trabalharem para o seu próprio sustento, principalmente naquela época de guerra, que as coisas eram muito mais difíceis. E aí, quando fundaram essa cruzada, elas passaram a introduzir em seus bordados um desenho diferente, que era uma cruz, que ou podia ser reta ou diagonal, mas era uma cruz. Essa cruz simbolizava a cruzada das mulheres. Então, a partir desse momento, ela passou a se tornar uma parte integrante desse estilo de bordado. E todos os bordados de Viana do Castelo que trazem esta cruz traduzem nas entrelinhas, e para quem conhece a história, que todas essas bordadeiras que fizeram esses bordados portugueses estavam ideologicamente comprometidas. Então, apesar do bordado ser singelo, belo e singelo, existe nele, como quase em todo tipo de bordado ao redor do mundo, a representação de um movimento de resistência oculto, mas profundamente enraizado. Aí o tempo foi passando e veio a Segunda Guerra Mundial. E Portugal, seguindo uma linha nacionalista, decidiu apoiar tudo que fazia parte da produção cultural do país, e o bordado entrou como uma das suas tradições mais importantes. Nessa mesma época, surgiram várias escolas e cursos de ofício que foram apoiadas pelo governo
e que começaram a pipocar por todo o país. E em cada região, isso foi se desenvolvendo conforme as tradições locais. Em Viana do Castelo, infelizmente, não teve uma escola de ofícios voltada para o bordado de Viana do Castelo. Mas a dona Geminiana Branco manteve durante todo esse tempo muitas oficinas onde as bordadeiras podiam continuar aprendendo, praticando ou aperfeiçoando aquilo que elas já sabiam. Esses bordados que vocês estão vendo agora foram feitos nas oficinas de dona Geminiana Branco. Essas toalhas também foram bordadas nas oficinas de dona Geminiana Branco. Vocês podem perceber duas características do bordado de Viana do Castelo: a presença da cruz e a presença rara, que aparecem mais nos bordados antigos, da folha da videira. Então, a partir da dona Geminiana Branco, o mercado do bordado ali em Viana do Castelo cresceu enormemente. Ela conseguiu difundir muito esse estilo de bordado. A sua irmã abriu uma casa de bordado, logo em seguida vieram os concorrentes, muitas outras casas abriram. E durante os próximos 60 anos isso cresceu abundantemente. Mas chegou em 1974, a coisa começou a degringolar, porque naquela época a indústria começou a admitir mulheres e aí o bordado caseiro deixou de fazer tanto sucesso porque as mulheres começaram a procurar oportunidades de emprego diferentes, porque quando elas ficavam submissas à indústria do bordado e entregavam um bordado, a indústria do bordado faturava muito mais do que elas que bordavam, do que elas mesmas. Então, elas viram na indústria uma outra oportunidade e muitas largaram o bordado para trabalhar fora. E isso fez com que muitos bordados começassem a parar nas prateleiras. Então, as vendas diminuíram, as bordadeiras diminuíram e aí começaram a pensar em alguma solução. Então, montaram cooperativas, porque através das cooperativas elas também saíam da dependência do bordado com a indústria, que as pagava mal, né? Então elas montaram cooperativas, mas o relacionamento humano é uma coisa muito complicada, né? As cooperativas deram muitos problemas e, claro, foram comidas pela indústria do bordado, e tanto é que não sobrou uma
até hoje, né? Hoje tem a indústria do bordado, que agora, há uns 10 anos, começou a reviver de novo, mas que também nunca mais atingiu o mesmo patamar de sucesso da época que Dona Geminiana Branco inaugurou esse estilo de bordado em Castelo, aliás, em Viana do Castelo. Hoje, uma grande representante do bordado Viana de Castelo é a Dona Isilda Parente. Ela é muito reconhecida pelo seu trabalho e também pela sua importância. Ela tem um ateliê e também um comércio familiar, uma casa de bordados, onde comercializa todas as peças que produz. Na casa de bordado da Dona Isilda Parente, o que a gente observa é que ela não só tem apenas o estilo de bordado de Viana do Castelo, como também estilos mais contemporâneos ali que envolve toda a região do Minho. Uma das coisas que ela introduziu foi o uso da barra nas peças. E apesar da casa de bordados da Dona Isilda Parente ter se adequado às exigências do mercado contemporâneo e de ter acrescentado outros estilos de bordado, lá também podem ser encontradas peças com o estilo clássico do bordado de Viana do Castelo. Bom, a partir desse momento em que vocês já têm uma ideia mais ou menos razoável de onde esse bordado acontece e a forma como tudo isso começou, a gente pode partir para um assunto que é um pouco mais profundo, que é acerca das características desse bordado. A maior e mais singular característica do bordado de Viana do Castelo é que não há risco. A bordadeira borda intuitivamente os motivos, o desenho, né, os riscos. E os riscos são muito variados. Os mais comuns são as flores e o coração. As flores podem ser, por exemplo, a rosa, o lírio, a campânula, que são aquelas florzinhas em forma de sinos, e também uma estilização da camélia, que em Portugal elas chamam de japoneira. E as folhas também, as folhas que podem ser bordadas, podem ser a daera, o trevo, a folha de uva, a folha do carvalho. E também podem ter animais domésticos, como a pombinha, o pato, a galinha, o passarinho. Mas, normalmente, o que a gente mais encontra nas casas de bordados para vender são as flores mesmo, né? E, às vezes, você encontra bordados com símbolos. Então, alguns têm chaves, alguns têm vasinhos, alguns têm cruzes, né? Mas a maioria tem os corações, que são uma das características típicas desse bordado, né? E todos esses motivos bordados são sempre interligados com hastes e arabescos bordados com pontos típicos. Então, essa é uma outra característica desse bordado. Uma outra característica é sobre o tecido de base, que é aquele tecido onde vai ser feito o bordado, né? Então, tem uma coisa, ele só pode ser ou 100% puro ou 50% de um e de outro. Ou seja, ele só pode ser ou 100% de algodão, que é como elas faziam antigamente, ou 100% linho, que também tinha antigamente, ou quando ele for misto, ele tem que ter no mínimo 50% de algodão e 50% de linho. Se não for assim, as portuguesas não bordam em outros tecidos esse tipo de bordado de Viana do Castelo.
Uma terceira característica diz respeito à linha utilizada neste bordado. As mais utilizadas são as da marca Anchor, Perlé 8, brilhante, nas cores branca, vermelha e azul. Eu estou pondo aí para vocês verem o número respectivo delas. Apesar de serem 3 cores, antigamente elas eram usadas sempre 2 a 2. Ou usavam branco e azul, ou usavam o branco e o vermelho. Também tinha azul com vermelho, mas era mais raro, né? Mas há peças onde tanto linhas como tecidos também podiam ser bem coloridos. Inclusive, teve uma época que as bordadeiras, as próprias bordadeiras, tingiam as suas próprias linhas. E alguns colecionadores de peças antigas afirmam que essas cores usadas, que saem do tradicional, não modificam o estilo do bordado de Viana do Castelo. No bordado da madeira, por exemplo, as bordadeiras usam linhas mais finas e fazem camadas de bordados no mesmo desenho para conseguirem um relevo. No bordado de Castelo de Viana, não. Isso não é necessário, porque essa linha que elas usam já é grossa o suficiente para destacar a dimensionalidade do trabalho bordado. Há uma outra casa de bordado muito reconhecida em Viana do Castelo, chamada Casa Sandra. Lá também existem lindos trabalhos. A quarta característica tem relação com os pontos utilizados. Há uma grande confusão por conta dos nomes que ou mudam de acordo com o lugar onde eles são feitos, as regiões, né? Ou eles mudam conforme o tempo vai passando. E aí cada um vai falando do seu jeito. Talvez por isso o bordado seja considerado uma linguagem viva, né? Ele vai se transformando através do tempo. Quando as bordadeiras passam os pontos para as suas descendentes, o nome fica ali, entre elas. Quando o bordado era publicado, por exemplo, eles punham uma imagem e punham um nome de um ponto que nem sempre era o ponto respectivo à imagem. Então, fica difícil, em termos de pesquisa, os nomes dos pontos nunca serem problema, né? Ao contrário, eles sempre são um grande problema. Mas o que pode ser dito sobre o bordado de Viana do Castelo é que a variedade de pontos usados é muito pequena e todos eles são muito fáceis de fazer. Mesmo sendo um problema em termos de pesquisa, eu vou tentar apresentar para vocês os pontos que a gente pode encontrar na produção do bordado de Viana do Castelo. Esse é o ponto crivo. Normalmente ele é feito dentro de uma figura, que aí vocês estão vendo o coração e as folhinhas. E aí, quando ele é feito, ele deixa esse efeito de buraquinhos. O ponto lançado ou ponto baixo. O ponto olho de formiga, que é esse ponto que primeiro a gente faz um tracejado e depois a gente passa uma linha por baixo e por cima. O ponto murinhos, que parece muito com o nome, né? É um ponto que parece um murinho do lado de um outro ponto. O ponto rede, que a própria imagem já diz o que é. O ponto de recorte ou caseado, que é aquele que a bordadeira faz e depois corta o contorno. Esse ponto que tem vários nomes, que pode ser o ponto de festão, caseado largo, caseado aberto e ponto também de cobertor. O ponto de traço, que são esses tracinhos bordados. Ponto de pé de flor, ponto de cordão.
Esse é o que nós costumamos chamar de pé de galinha aqui no Brasil. Ponto matiz ou laçado embutido. O ponto que nós chamamos de nó francês. Ponto dos molhinhos. Os pontos de bainhas abertas. O ponto cruz feito em cima do ponto crivo. E o interessante sobre esse ponto é que, além de ser feito em cima do ponto crivo, ele só pode ser feito ou na horizontal ou na vertical para delimitar quadrantes. E ele também pode ser usado no ponto de rede com o mesmo objetivo, delimitando quadrantes. Se não for assim, ele não pode ser usado nesse estilo de bordado. O modo de produção do bordado Viana do Castelo é igual ao da Ilha da Madeira. A indústria do bordado cede o material e a bordadeira devolve o trabalho pronto. Aí, quando a bordadeira devolve o trabalho, a indústria lava, passa e depois vende. Normalmente, os portugueses não comentam isso em suas publicações, mas o lucro da indústria é muito maior do que o lucro das bordadeiras. Antigamente, quando apenas o bordado era o trabalho dessas mulheres, elas bordavam enquanto havia a luz do dia, ou seja, no dia inteiro. E eu conheço algumas que ainda fazem isso hoje em dia, né? Mas atualmente é preciso um número muito maior de bordadeiras, porque elas hoje em dia, com outros serviços que também as pagam, elas acabam bordando por um tempo menor, né? Então, para manter a demanda que esse comércio, que essa indústria necessita, são necessárias muitas mulheres, porque junta um pouquinho de horário, de horas bordadas de cada uma, então, na verdade, acabam faltando as bordadeiras. E com relação aos riscos, em apenas algumas poucas peças a indústria entrega os tecidos com os desenhos prontos. Geralmente os riscos são feitos empiricamente, como eu já comentei num outro momento. As próprias bordadeiras riscam, depois de vincarem os tecidos. Elas usam moldes de papel ou de papel vegetal para riscarem os motivos principais. E depois, à mão mesmo, livremente, elas fazem riscos que unem as figuras do centro e dos cantos com hastes, arabescos e outros elementos que preenchem o bordado típico de Viana do Castelo. Na época das caravelas, os portugueses descobriram a Ilha da Madeira. Alguns portugueses que moram naquela região que hoje nós conhecemos como Viana do Castelo atravessaram o Atlântico e passaram a povoar a ilha. Depois de muitos anos, alguns vienenses continuavam atravessando o Atlântico para morarem na Ilha da Madeira. E quando eles iam, eles levavam junto os seus costumes. Junto com as mulheres foi a tradição do bordado. Elas bordavam desde que eram pequenas e faziam os seus enxovais, e depois que elas se casavam, elas continuavam bordando. Então, elas bordavam para as pessoas da família, elas bordavam para deixar a casa mais bonita, e elas bordavam também para darem de presente. E nessa época, elas mesmas faziam os riscos dos bordados delas.
elas bordavam livremente. Como as bordadeiras praticavam muito, o trabalho delas passou a se tornar perfeito. E não tinha preço, o valor de cada peça era inestimável. E elas nem vendiam por conta disso, né? Por isso que elas só faziam para elas ou para dar para as pessoas que eram importantes para elas. E tanto que quando elas morriam, isso era aqueles monte de coisa que elas faziam era tratado como se fosse um legado de morte. Ele era deixado como relíquia depois que ela morria, só para pessoas importantes para ela, para todas as bordadeiras. E aí, nos períodos difíceis, as mulheres madeirenses deixaram de bordar por prazer e por tradição e passaram a bordar por necessidade. Elas criavam desenhos lindos, bordavam e depois saíam de casa e de porta em porta iam tentando vender o que elas produziam. E naquela época elas vendiam super bem porque tinham muitos estrangeiros na ilha sempre. E eles compravam bem porque eles achavam o trabalho lindo. E esse dinheirinho extra que elas ganhavam sempre ajudava demais no sustento da família. O principal produto desenvolvido na Ilha da Madeira sempre foi o vinho. E os ingleses foram os primeiros estrangeiros que perceberam o potencial do bordado português da Ilha da Madeira. Naquela época, eles diziam que se alguém quisesse o melhor bordado do mundo, ele teria de vir da Ilha da Madeira. Abril é um mês em que Portugal sempre recebe muitos turistas estrangeiros, principalmente os turistas europeus. Até hoje, isso ainda é desse jeito. E em abril de 1850, o governador da Ilha da Madeira fez uma exposição com diversas indústrias de produção de artesanato da ilha. E o bordado participou. E ele fez tanto sucesso que foi convidado para ser mostrado na Inglaterra, numa exposição enorme que tinha e que era trazia várias coisas do mundo inteiro e que já ia ter naquele ano seguinte da exposição. E aí, isso foi um marco, porque a partir dessa exposição, o bordado começou a ser visto como uma mercadoria, como um produto de excelência da Ilha da Madeira, que tinha um mercado que estava se tornando super promissor e tinha muito futuro. E a filha de um grande mercador inglês daquela época, que morava em Funchal. Funchal é o coração da ilha até hoje, né? Um lugar. Ela começou a exportar o bordado junto com o vinho que eles vendiam, que também era fabricado ali na Ilha da Madeira. Então foi dessa forma que o bordado da Ilha da Madeira foi difundido e reconhecido em todo o mundo. E é nessa época que ele passa a ser um produto. E essa moça inglesa também bordava. Na Inglaterra, daquela época, o bordado era um fazer feminino super tradicional. E morando na ilha, ela montou uma escola de bordados e trouxe da Inglaterra o bordado inglês. E ela ensinou para muitas mulheres ali da ilha. Se a gente perguntar para os ingleses de onde surgiu o bordado da Ilha da Madeira, eles vão dizer que foi essa moça que levou o bordado da Inglaterra para a ilha. Mas se a gente perguntar para os madeirenses da onde veio o bordado da Madeira, eles vão dizer que as portuguesas já bordavam tudo aquilo antes do inglês aparecer, e que o bordado inglês, trazido pela moça chamada Elizabeth Phelps, foi apenas mais uma técnica de aprimoramento.
E eu acredito muito nessa versão pelo que eu leio da história do bordado no mundo. Essa moça inglesa chamava Elizabeth Phelps. Historicamente, o Portugal desta época era ainda meio que uma colônia sob o domínio da Inglaterra. E o comércio dos produtos madeirenses para a Inglaterra era muito comum. Por isso que aconteceu a valorização do bordado como produto. E o que aconteceu depois foi uma coisa muito óbvia. Como o bordado foi para as prateleiras, ele vendia. E como era vendido, precisava ser produzido. Então, os ingleses começaram a recrutar todas as bordadeiras da ilha para sustentarem o mercado e a procura. E, claro, todos os lucros dessas vendas eram dos comerciantes ingleses. Em 1862, que era 11 anos depois que aconteceu a primeira exposição dos bordados, já tinham 1.000 bordadeiras na ilha. E enquanto isso, o bordado da Ilha da Madeira era cada vez mais procurado e cada vez mais exportado pelos ingleses. Depois de 20 anos de estar rolando isso, um alemão que foi morar na Ilha da Madeira para se curar de uma doença do pulmão, que era uma coisa muito comum naquela época, ele passou a perna nos ingleses e se tornou o maior fornecedor do bordado da Ilha da Madeira para o mercado alemão, americano e outros países. Só que cada povo trabalha de um jeito, né? Na época em que os alemães vendiam o bordado da Ilha da Madeira, para eles se garantirem no mercado, então eles mudaram a forma de produção desse bordado. Antes, a bordadeira bordava seu próprio risco. Com a chegada dos alemães, eles introduziram a máquina de picotar, que fura o risco feito no papel manteiga. E esse mesmo papel passou a ser usado em vários tecidos, ou seja, o mesmo risco era feito, e isso acelerava a estamparia do desenho que ia ser bordado para eles poderem oferecer mais riscos bordados para as bordadeiras e para elas bordarem mais, para encher mais as prateleiras e eles poderem aumentar o lucro deles. Foi assim que nasceram as casas de bordado em Portugal. E quando as casas de bordado nasceram, morreu a liberdade da bordadeira. Quando tomaram dela o controle do seu modo de produção, ela passou a ser simplesmente uma mera executora do bordado feito em tecido riscado. Quando ela é vítima disso, ela passa a ganhar muito menos, porque todo o lucro que ficava anteriormente para ela passa a ficar nas mãos das casas de bordado, que então passaram a ser controladas pelos alemães, que pagavam para ela uma pequena quantia, muito pequena, e que inclusive era contabilizada pela quantidade de pontos que ela bordava. Os alemães mudaram outras coisas também. Além de entregarem o risco pronto para as bordadeiras, eles passaram a distribuir as linhas que elas iam usar. E ao recolherem o bordado pronto delas, outra inovação, eles também eram responsáveis por lavar, engomar, embalar e depois vender. A casa de bordado é uma indústria caseira porque na ponta dela está a bordadeira. E para que o trabalho dela chegue ao mercado, muitas outras pessoas ficam no entorno dela. Quem vai fazer os desenhos, quem vai furar os desenhos no papel manteiga, quem vai passar os desenhos para o tecido,
quem vai entregar para a bordadeira o tecido riscado, quem vai recolher da bordadeira o bordado pronto, quem vai lavar o bordado, quem vai passar e engomar o trabalho, quem vai embalar o trabalho e quem vai vender o trabalho. Fora o pessoal do marketing, das propagandas e tudo mais. Então, e naquela época, ainda tinha uma disputa muito grande no mercado entre os ingleses, que estavam dominando o mercado do bordado da Ilha da Madeira, e os alemães, que tinham acabado de entrar. Tanto um como o outro queria a hegemonia do mercado, queria ficar com toda a parte do lucro, porque o mercado ia de vento em popa, todo mundo queria o bordado da Ilha da Madeira. Mas aí não teve jeito, porque quando chegou em 1880, os alemães tomaram de vez o mercado e foram embora com ele até 1914. E eles só caíram depois que os ingleses bombardearam a ilha 2 vezes durante a Primeira Guerra Mundial. Os alemães saíram e, na concorrência desenfreada, chegaram os sírios, que permaneceram e ocuparam o lugar dos alemães por quase 10 anos. Depois disso, eles foram embora e passaram o controle das casas de bordado aos madeirenses. Foi só nessa época que o controle ficou na mão dos portugueses. Ficou e está até hoje, né? Em 1935, criaram o Grêmio dos Industriais de Bordado da Madeira e até 1958 eles melhoraram a valorização da bordadeira. Montaram escolas que promoviam o ensino do bordado e estabeleceram preços mínimos para o trabalho das bordadeiras, criando um salário com base na quantidade de pontos que elas bordavam. Depois, eles integraram as bordadeiras a este grêmio e criaram um selo de garantia que no ano de 2000 passou a ser holográfico para evitar falsificação. Na época da industrialização, tudo o que era feito à mão passou a ser desvalorizado, infelizmente, né? Mas as indústrias portuguesas do bordado continuaram em pauta, porque elas, apesar do bordado à mão ser desvalorizado, ainda tinha mercado para esse tipo de bordado, sempre houve, né? Embora enfraquecido, ele sempre existiu. E claro que, principalmente nessa época, a bordadeira era explorada e quem ficava com a maior parte do lucro era a própria indústria do bordado. Só em 1978, quando eu já tinha 18 anos, que surgiu uma luz no fim do túnel na Ilha da Madeira. Criaram o Instituto do Bordado, Tapeçarias e Artesanato da Madeira, porque eles perceberam que era necessário valorizar os seus produtos culturais. Aí, esse instituto criou a marca Bordado Madeira. Aí fundaram um museu de bordados, também um centro de moda e design,
e o bordado entrava em todas as peças, tamanha a sua importância. E em 2006, eles juntaram esse instituto com o Instituto do Vinho para empoderar ainda mais o bordado da Ilha da Madeira. Por que a bordadeira madeirense sempre se resignou a ganhar tão pouco? Porque sempre é um dinheiro a mais. Ela pode ir trabalhar fora, ela pode lidar com os afazeres domésticos ou cuidar da família. Mas quando senta para bordar, isso não é um hobby, é uma forma de aumentar o rendimento que, por menor que seja, sempre é mais alguma coisa que vai entrar e ajudar. Então, quando teve a Segunda Guerra Mundial, muitos portugueses, para não irem para a guerra, eles viajaram para o Brasil, eles migraram para cá. E por quê? Porque eles tentavam fazer uma vida diferente, uma vida melhor. E aí eles vinham para cá para tentarem a vida aqui. Quando eles vinham para cá, eles deixavam as suas famílias lá em Portugal, lá na Ilha da Madeira e em outras regiões de Portugal. Quando eles deixavam as famílias portuguesas lá, as mulheres que ficavam com os filhos tinham que se virar. Então elas iam para o mercado de trabalho, trabalhar em qualquer coisa que aparecesse na frente, porque a gente não pode esquecer que aquilo era uma época que também tinha crise econômica, e elas pegavam qualquer tipo de serviço, faziam, voltavam para casa e ainda bordavam, né, por necessidade, para aumentarem a sua renda. E aí, se o português, marido dela, desse sorte aqui no Brasil e desse certo a vinda dele para cá, ela fazia as malas com as crianças e vinha embora para cá. E nessa época, o mercado do bordado na Ilha da Madeira já estava meio complicado, porque durante o dia elas iam trabalhar em outros setores, em outros segmentos. Então, o tempo trabalhado com bordado era pouco. A indústria do bordado já estava enfrentando uma certa crise, porque antigamente elas bordavam o dia inteiro e o rendimento era muito maior. A partir do momento que elas passaram a trabalhar no mercado paralelo para deixar para o bordado apenas as horas que sobravam para a sua produção, então isso fez com que os produtos diminuíssem. Eles não tinham o que vender, não tinham o que entregar, né? E a coisa ficou pior quando essas portuguesas vieram para o Brasil, porque aí essas bordadeiras diminuíram a mão de obra portuguesa da indústria de bordado local. E voltando um pouquinho, esse é o curvímetro. Esse aparelho faz o que eles chamam de contagem industrial. Ele detecta o número de pontos e isso determina o quanto a bordadeira vai ganhar. Uma espécie de aparelho que diz nas entrelinhas: olha, bordadeira, quanto mais você bordar, mais você vai ganhar. Borde, borde. O curvímetro é usado depois que o desenhista faz o risco. O aparelho é passado por cima do desenho para poder calcular quantos pontos serão precisos para a execução do bordado. Isso é feito antes do trabalho ir para a bordadeira. A casa do bordado precisa saber mais ou menos quanto vai pagar a ela e quanto vai cobrar, por exemplo, em um trabalho encomendado, com medidas específicas e tudo mais. Então,
Eu vou voltar nisso porque eu acho muito importante. Para fazer o bordado da Ilha da Madeira, existe todo um sequencial. Então, primeiro, o desenhista traça o desenho, que pode ser feito à parte ou na própria folha de papel vegetal. Depois que ele traça o desenho, esse desenho é picotado. Não, antes de picotar o desenho, eles passam o curvímetro no desenho, porque já é para a indústria do bordado saber quanto vai custar aquela peça, porque eles às vezes recebem encomendas de toalhas de buffet de mesas enormes. Então, eles fazem o desenho específico, porque são bordados exclusivos, né? Então, eles fazem o desenho, passam o curvímetro para saberem quanto eles vão poder cobrar e também quanto eles vão pagar para a bordadeira. Depois que eles passam o curvímetro, eles vão na máquina de picotagem. A máquina de picotagem, quando eu tive lá na Bordal, em Portugal, eu pude ver pessoalmente. Inclusive, tinha uma mulher picotando naquele dia um desenho. E assim, é como se fosse uma máquina de costura. Ela pedala embaixo e vai passando com a mão em cima do desenho, mas ela passa exatamente em cima do risco. Porque esses desenhos, essas matrizes furadinhas, vão servir para outros modelos. E quando não são desenhos exclusivos. E esses outros modelos têm que ser exatos, porque o que prima esse bordado é exatamente a perfeição. Então, para que tudo saia perfeito, todo mundo tem que trabalhar perfeitamente. Então, inclusive a máquina de picotagem, porque tem uns desenhos que são mais delicadinhos e tem uns outros que são maiores e tudo mais. E a máquina de picotagem tem 2 agulhas. Ela tem uma agulha para trabalhos mais delicados e uma outra agulha para trabalhos tradicionais, normais, né? Depois que passa na seção da picotagem, aí o trabalho vai ser impresso no tecido. Aí é um outro trabalho que a bordadeira vai pegar uma buchinha feita com algodão e passar por cima desse papel vegetal, por cima desse desenho. E aí a substância que está dentro dessa buchinha, dessa bolinha feita de algodão, vai passar pelos buraquinhos da folha de papel vegetal para o tecido e vai ficar ali o risco feito no tecido. E atenção, porque eu vou contar o segredinho que aprendi lá, diretamente com elas, as bordadeiras da Ilha da Madeira, com quem fiz residência, e que tanta gente guarda desnecessariamente as 7 chaves, como se conhecimento fosse uma propriedade privada. Não é, e eu vou contar. Como eu estava falando para vocês, para todo esse processo tem um jeito de fazer, né? Então, depois que acaba o processo da picotagem no papel, esse papel vegetal é colocado em cima de um tecido. Então, elas pegam uma mesa que é bem maior do que o desenho que vai ser riscado. Elas colocam o tecido na parte de baixo, o linho, colocam umas pedras pesadas em cima para segurar bem o linho e depois elas colocam o papel vegetal por cima do tecido, aonde o desenho vai ter que ser estampado. E aí elas também fixam esse papel vegetal com uma pedra pesada, de forma que na hora que elas estejam fazendo a estamparia, o papel não se mova. E o que é a estamparia? A estamparia é o processo que a pessoa que vai fazer a estampa, a estampadora, no caso, que lá é tudo mulher, né?
ela pega o desenho feito na folha de papel vegetal e passa para o tecido de linho para depois a bordadeira poder seguir o desenho. A estampadora passa no papel o que os portugueses chamam de boneca, que nada mais é do que uma bolinha feita com paninho de algodão, amarrado com pó de anil dentro. Elas têm uma garrafa à parte com uma mistura líquida feita de querosene e glicerina que vão molhando essa boneca antes de aplicar. Aqui elas levantam para ver se a estamparia está saindo no tecido. Essa é uma outra estampadora. Tá vendo que ela tá pondo um peso ali? Então, ela estica numa mesa grande e depois executa o trabalho. Esses armários, essas prateleiras que vocês estão vendo, são riscos padronizados que eles guardam ali na fábrica da Bordal. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. Essa foto também é na Bordal e mostra uma estampadora em meio ao serviço dela, e tem até uma foto antiga em cima na parede para demonstrar o trabalho do setor. E nessa foto já aparece o tecido estampado. Depois disso, cada peça é etiquetada. Na etiqueta consta o número da peça, o que ela é, se é uma toalha, um lençol, um vestidinho, um guardanapo, seja lá o que for. Aí vem também a referência do desenho, a medida da peça, a quantidade de pontos para a execução, o valor que a bordadeira vai receber, a data que ele sai da casa do bordado e, quando ele volta, a data que a bordadeira devolve. Isso tudo fica constado no registro social da bordadeira, que faz parte da Casa do Bordado, da indústria da Casa do Bordado. E nessa etiqueta também tem outros dados que são menos relevantes, mas tem, para controle deles. Só depois desses registros todos feitos é que os distribuidores levam as peças para as bordadeiras. Também tem as próprias bordadeiras que vão buscar serviço na indústria do bordado, na própria casa do bordado. Aí a bordadeira borda e o distribuidor pega e vai entregar o trabalho pronto na recebedoria da casa do bordado, e o bordado passa por um controle de qualidade na mesma hora. Se ele estiver ruim, volta para a bordadeira refazer o trabalho dela. Se ele estiver bom, ele passa para as mãos das lavadeiras. As peças ficam de molho de um dia para outro em um sal próprio que retira a química da tinta aplicada, e depois de secas vão para as mãos das engomadeiras. Uma curiosidade é que eles chamam o líquido dessa garrafinha, elas dizem que tem petróleo. E na verdade é aquele outro componente que eu já falei para vocês. Aí as engomadeiras ficam com a parte que eu considero mais difícil, que é deixarem o trabalho lindo e esticadinho, como a gente vê nas vitrines de vendas. Elas arrumam todas as imperfeições, esticam e puxam o linho, que é um tecido complicado de passar, e muitas vezes, para trabalhos grandes, como toalhas de cerimônias, muitas engomadeiras juntas são necessárias para darem para fazerem aquele trabalho, para darem conta da peça toda. Elas passam numa sala, passam a ferro, numa sala com mesas enormes, onde as tomadas ficam no teto e os fios dos ferros caem de cima para não se enrolarem ali uns nos outros e uma não atrapalhar o trabalho da outra. Em 1906, a Ilha da Madeira tinha 32 mil bordadeiras. Em 1940, eram 70 mil. Em 1950, 60 mil.
Em 1983, 33 mil. Em 2001, 6 mil bordadeiras. Em 2023, menos de 500.